Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Está no ar o jornal Alerta Cristão. O tema de hoje, irmão, nós vamos falar aqui a prova do próprio padre. A prova do próprio padre dizendo que foi a sua própria religião católica. O Papa Leão que mandou matar alguns maçons na fogueira, tá? Eu vou provar para vocês a partir de agora. Porque eu não tinha achado, mas eu não sabia que estava no meu outro cartão de memória, mas eu achei. E vou provar para vocês agora. Você veja que naquele vídeo que eu publiquei do outro padre, que ele fala que ninguém tem prova que foi a Igreja Católica que mandou botar os maçons na fogueira. Então você veja que eles mentem para a população, esses padres. Mas você vai ver da própria boca de um padre, ele mesmo confirmando isso. E as provas dos elementos que eles usavam para poder torturar os cristãos, esse Papa Leão da Igreja Católica, estão no museu. A prova tem documento, a prova estão lá no museu. Os que eles usavam para torturar tanto os cristãos, judeus do Senhor, os que acreditam em Jesus, e também os maçons. Então, irmão, me acompanhe esse vídeo. Daqui a pouco nós voltamos, tá? No ar. Todos os seus aspectos. A maçonaria. Nós sabemos que, historicamente, o Papa Leão XIII, ele condenou definitivamente a maçonaria e, através da sua encíclica Humanum Genus, do dia 20 de abril de 1884, determinou qual era a atitude da Igreja Católica diante da instituição maçônica. Logo em seguida, essa determinação do Papa foi acompanhada por um decreto do Santo Ofício que dizia que a maçonaria era uma instituição excomungada. Então tá aí, irmão, tá? Tá aí a prova da própria boca dessa religião da Babilônia, do Egito. Então você tá vendo aí a prova. Então ele mesmo confirma que o Papa Leão, o católico da religião católica, foi quem mandou matar os maçons. Não só os maçons, claro, mas o Papa Leão perseguiu os cristãos do Senhor. Os cristãos que não obedeciam o que ele queria, de veneração às imagens, a ídolos. Então eles mandavam matar. Todas as pessoas que se recusavam a obedecer a esse Papa Leão para entrar na sua religião de veneração às imagens, eles mandavam matar. Então, irmão, você veja aí como os padres mentem para as pessoas. Você veja que no outro vídeo, o outro disse que ninguém tem prova. Mas a prova, eu já estou mostrando aí para vocês, tá? Você está vendo aí a prova. Então, o que acontece, irmão, como eu já falei para vocês, que eles brigavam por território. Os maçons são aqueles que tomavam as terras. Antigamente, lá atrás, a briga era feia. Era uma briga de homens querendo tomar terra. Domínios, era domínio sobre domínio, como está na Bíblia, né? Reino contra reino, dominador contra dominador. Então está aqui escrito, irmão. Então, a Igreja Católica brigava com os maçons, porque eles sabiam, esse Papa Leão, o rei, ele sabia que os maçons eram homens que dominavam a terra, também pegavam as posses, os terrenos. E a Igreja Católica, nos livros de história, você mesmo vê lá que eles predominavam, eles pegavam os índios para ensinar os índios a sua religião, tudo isso na força. Escravizava os índios, botava os índios para trabalhar em canavial. Isso você encontra no livro de história, isso é verdade. Então a Igreja Católica, ela dominava
o Papa Leão dominava nos terrenos. E hoje você vê aí a briga que está agora, a confusão da corrupção, de tantos terrenos, de fazendas que a Igreja Católica tem. Então é isso, irmão, tá? Então a briga entre o Papa Leão era sobre isso, em questão de domínios de terrenos, porque aqui na Bíblia está escrito, irmão, que eu vou mostrar para você depois, tá? Está escrito aqui que havia um grupo, uma nação, uma tribo, uma nação, que gostavam de tomar terras. Eu vou mostrar para vocês, tá? A prova. Porque não adianta eu falar e não mostrar as provas. Como diz aí as falsas igrejas, né? Que tem que mostrar a prova, só fala e não mostra nas escrituras. Então eu vou mostrar para vocês esses capítulos, tá? Então a Bíblia diz que existia homens que gostavam de tomar as terras. E hoje nós conhecemos quem são esses que gostam de tomar a terra. Eram os maçons, as igrejas católicas, que a igreja católica é alinhados às religião romana, e os romanos eram os dos crucifixos, os símbolos da cruz. Então as cruzadas eram os próprios romanos, aonde os falsos judeus estavam junto com os romanos. Tudo isso por causa de domínio, de prosperidade, tudo isso por causa da ganância, a riqueza. Então os judeus se misturavam com os romanos. Os romanos eram uma religião. Por isso que as cruzadas eram os romanos, aonde os católicos, os padres estavam aliados aos governos da terra. Então todas as religiões lá do passado antigo estavam reunidas com aliança com todos os reinos da terra. César, Pilatos, os romanos e outros eu esqueci, porque esses governos são religiosos, porque eles seguiam aos seus deuses. Cada reino, como César, Pilatos e outros aí, eles são religiosos porque eles seguiam Deus. E o próprio Deus deles era a própria riqueza, era o domínio, era o próprio dinheiro, ouro, prata. Esses eram o Deus dele. Então os judeus fariseus do judaísmo, eles eram aliados dos romanos, os romanos das cruzadas. Entende? Deu para entender, irmão? Então eles eram aliados. Então muitos judeus estavam aliados aos romanos, né? E o próprio apóstolo Paulo diz que ele veio da família dos fariseus, e Paulo era judeus e romano. Então eu não vou aqui dizer que os romanos todos eram judeus, porque esse exército, né, alistava muitas pessoas. Então nesse governo romanos predominadores das cruzadas, ali havia judeus e havia outros também de outras línguas que estavam nesses exércitos. Esse exército perverso que oprimia os pobres, castigavam as pessoas, que destruía os terrenos das pessoas, as coisas das pessoas, para construir seus impérios, para construir seus templos, tá? Então você veja aí, agora, irmão, hoje eles estão aliados. Hoje a maçonaria e a Igreja Católica estão aliados. Eu já publiquei uma foto do Papa Francisco com o símbolo da maçonaria. Isso você vai encontrar no Google. No Google vai mostrar para vocês lá as fotos reais, fotos reais. Os símbolos da maçonaria. O símbolo da maçonaria está dentro da Igreja Católica, está dentro das igrejas evangélicas. Então hoje eles estão unidos. Eles estão unidos, tá? E olha só, irmão, eu vou mostrar para vocês. E mostrar para vocês como eles estão unidos agora. A maçonaria estão unidos com a Igreja Católica. Veja esse vídeo, daqui a pouco nós voltamos. Dentro de um templo, nós temos diversas pessoas de diversas religiões diferentes. E todas se respeitam. Sim, nós temos padres católicos, nós temos pastores evangélicos, que são irmãos nossos de maçonaria. Eles trabalham
Porque dentro dos nossos tempos nós temos um livro sagrado. E esse livro sagrado é a Bíblia, é um livro de moral. E nós temos diversos e diversos irmãos que fazem parte, que são evangélicos, que são católicos, que são budistas, que são maometistas, de todas as religiões. E isso é importante todos se reunirem no mesmo tempo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que a maçonaria é a única que consegue congregar dentro de um templo todas as religiões. No ar. Mas Pronto, irmão, você acabou de ver aí. É o que eu acabei de falar. Eles estão unidos. Tanto as igrejas falsas dos pastores da teologia estão unidos e falam a mesma coisa que esse maçom acabou de dizer. Então você veja, irmão, que esse maçom, essa maçonaria, diz que eles é quem pode reunir todas as religiões em um lugar só. E você se lembra que o Papa Francisco falou a mesma coisa, que ele vai reunir todas as religiões. Claro, irmão, que é junto com a maçonaria, tá? Junto com as maçonarias, eles estão reunindo todas as religiões, tá? Vocês têm que abrir os olhos para a grande verdade, saindo da própria boca do próprio maçom. Então hoje você vê aí os pastores, os bodes, os anticristos aí falando, né? Não vamos brigar, vamos se unir. Então você veja aí, irmão, porque esses pastores são maçons, eles estão na mesma doutrina da maçonaria e da Igreja Católica. Diz que não é para brigar, é para discutir, não contenda com ninguém, vamos se unir. Então, é assim que os pastores bode, maçons, está fazendo, né? Está fazendo. Vamos se unir e tal. Só que esses pastores maçons da teologia, todos da teologia, que você vê aí pregando, ele não mostra na Bíblia. Ele não mostra na Bíblia para vocês, para as ovelhas. Ele não mostra na Bíblia para vocês que Deus disse que não é para nós se aliar, fazer aliança com os veneradores de imagem. Os maçons seguem as idolatrias. Está do lado da ciência, está do lado da política, eles veneram o universo, eles veneram simbolismo, rituais. Então a Bíblia diz que não é para mim me aliar aos idólatras, do simbolismo, do simbólico. Deus disse que não é para mim se aliar. Então você veja que os pastores nunca revelam a verdade. Mas ele manda que vocês se unam, que deixem as religiões de lado, as diferenças de lado e se unam. Me desculpe, irmão, me desculpe. Mas vocês serão enganados de uma forma tão triste e perversa. No dia do julgamento, quando você perceber que quando Jesus apontar para o seu pastor e dizer que ele nunca foi pastor de Deus, isso será uma grande vergonha, uma tristeza imensa. Imagine você que viveu calado, que não defendeu o Evangelho contra esses pastores perversos, contra essas igrejas falsas. Imagine você ver a sua família ser jogada no lago de fogo, porque você viveu calado. Você aprendeu a doutrina do silêncio, a não contender com os falsos, a não contender com as falsas igrejas. Imagine você no dia do julgamento de Jesus, ver a sua família sendo jogada e você sendo jogada no lago de fogo, por você não ter alertado a sua própria família sobre a verdade das Escrituras. Imagine, irmãos. Imagine a vergonha e a grande decepção terrível. Isso vai acontecer. As pessoas não podem dar crédito. Agora assim no que eu falo, não levar a sério o que eu falo, mas só verão realmente quando estiverem no dia do juízo, no julgamento do tribunal de Jesus. Aí sim vocês vão ver que tudo foi verdade, só que será tarde demais.
Conheça a verdade agora. Conheça a verdade agora, enquanto há tempo. Porque muitos procurarão a verdade e não vai encontrar. Mas por que, irmão Roberto, não vão encontrar a verdade? Porque no dia da grande tribulação haverá um grito de desespero, haverá um grande terror de homens desmaiando, haverá um choro nunca visto. Assim como houve aquele choro lá em Jesus, as mulheres chorando, gritando, só que esse choro será em dobro, será de gritos, horror. Não, esse como coronavírus não, coronavírus não é nada, coronavírus não foi nada pela grande tribulação que vai vir a este mundo. Será gritos, choros, gemer de dente, homens desmaiando. Então, irmão, conheça a verdade. Salve aqueles que estão sendo levados para a beira da morte, do modo de humildade, porque eles usam muito a humildade, aquela voz suave, só fala a voz suave. Temos que ser manso. São esses que usam a voz suave, que são mansos, que está levando muito para a beira da morte e vai levar vocês para o falso Messias de Israel. Porque eles estão misturados com o judaísmo, mas só que eles têm que manipular bem para que vocês não percebam. Eles trabalham de forma que vocês não percebam, mas só vai perceber os sábios. Deus disse: quem for sábio entenderá. Então a salvação está naquele que for sábio e pratica, né? Não esqueça de praticar as palavras de Deus e viver ela, tá? Não adianta você falar mentira, contradizer as Escrituras e dizer que vive o Evangelho. Não, você não está vivendo coisa nenhuma. Se você tropeçar em um ponto da Bíblia, você contradizer uma palavra da Bíblia, você perde toda a lei. Você está dizendo que Jesus é mentiroso, você está dizendo que Deus é mentiroso, que os apóstolos são mentirosos. Então não contradiga a Bíblia. Fale somente o que está aqui escrito, né? Porque Deus é que lhe dá o dom de você discernir, interpretar a palavra de Deus, né? Se você quer sabedoria, peça a Deus. Agora não abra a boca para dizer que não entende a Bíblia, eu não consigo, porque é isso que você vai ser. E você vai ser lançada no fogo do inferno e você cairá na perdição se tiver esse pensamento, tá? Porque esse pensamento é diabólico. Deus diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Ele. Então, se você confia em Deus, peça sabedoria e leia a Bíblia, dia e noite. E eu garanto a você, irmão, que Deus vai ver que você está procurando as Escrituras. E você vai ver o derramamento. Você vai sentir o derramamento de você quando você entender a palavra. Você vai ficar atônico. O quanto é verdade que realmente a sabedoria ela vem lá do alto, tá? Que Deus abençoe a todos vocês, tá, irmão? Que Deus abençoe a todos vocês, né? Não me tenha por ignorante. Não me tenha como um orgulhoso, de maneira nenhuma. O orgulhoso é aquele que perverte o Evangelho, a Bíblia. E ele quer ser sempre o verdadeiro. O orgulhoso são aqueles que pervertem a Bíblia, que fala dos seus próprios pensamentos, da sua razão. Tem muitos cristãos e muitos ímpios estão indo mais pelos seus próprios pensamentos, pela sua razão. Estão falando mais de si mesmo do que aprende dos homens aí fora, do que aprende dos sábios da Babilônia, dos filósofos, dos teólogos, o que aprende do padre. Eles estão falando mais do que aprende dos homens. Então esses são os orgulhosos, que quando você manifesta a verdade da Bíblia, eles negam, eles continuam a apostar aquelas heresias, né? Mas eu não me preocupo com isso. Eu não vou discutir com esses ignorantes que ainda que fica temando com a palavra de Deus. Eu deixo passar como vento. O meu destino é continuar pregando o verdadeiro Evangelho, alertando as pessoas. Porque eu me preocupo com a minha salvação e com a salvação de todos. Cabe cada um ser sábio e se acordar e buscar as Escrituras, tá? E também, irmão, o orgulhoso, ele nunca vai dizer que está errado. Se você repreender ele,
ensinar ele, dizer, não, irmão, isso está errado, irmão. Ó, irmão, aqui, a verdade é essa aqui, irmão, olha qual o que a Bíblia diz. Então esse irmão, ele não vai aceitar. Ele, por instinto de ignorância, de brutos racionais, ele vai continuar teimando com a sua heresia, com as suas doutrinas que ele aprende dentro das igrejas. Que aprende dentro da igreja sétimos dias, eles vão teimar com seus estudos. Né? Mas glória a Deus que quando você manifesta a verdade para ele, você já vê o comportamento que ele fica. Eles ficam perturbados. Você percebe logo, porque ali é o espírito da rebeldia, o espírito do erro. Porque a Bíblia diz que o espírito do erro, o espírito da desobediência já opera na mente dos cristãos que se afastaram da Bíblia para ouvir mais seus pastores, para ouvir mais os ensinamentos dos homens, dos pastores, do que isto aqui, tá, irmão? Eu não sou orgulhoso de maneira nenhuma, tá? Se eu errar em alguma coisa, por favor, me corrija. Se eu errar em alguma palavra, me corrija, né? Porque às vezes eu acho que é aquilo que está da Bíblia, né, que está na minha mente, às vezes eu penso que é isso e eu acabo errando. Porque o importante é você ir para a Bíblia primeiro para ver realmente, para falar o certo, né? Porque o apóstolo Paulo diz que examine-se a si mesmo para não ser julgado por ninguém, tá, irmão? Então, se eu errar em alguma palavra por motivo de eu achar que é isso que eu estou pensando, por favor, me corrija, que eu não vou ser orgulhoso. Então eu vou olhar na Bíblia onde eu errei e vou dizer, irmã, realmente eu errei, né? Obrigado, Deus lhe abençoe por você me alertar, tá? E todos os vídeos que eu erro, se eu tiver alguns vídeos como eu tenho, que eu erro lá no YouTube das pregações, eu vou corrigir o meu erro, né? Porque lá tem. Mas como eu já postei, né? Eu já tinha visto, foi quando eu postei, né? Mas se alguém apontar o dedo para mim, para falar lá de algum erro meu dos vídeos, eu vou ser sincero, humilde para com Deus. Eu vou falar a verdade. Eu não vou defender a minha mentira, não, eu vou falar a verdade, né? Como eu falei, tem pessoas que erram porque aprendem das falsas doutrinas. Então elas erram porque aprendem das falsas doutrinas. Então é preciso que o servo de Deus o alerte, ensine o certo, né? E a gente erra porque nós não vê primeiro nas escrituras. Nós achamos que é isso que nós estamos pensando. Então há esses erros. Mas o verdadeiro sábio, ele sempre confessa o seu erro. Ele não vai ser orgulhoso. Mas os orgulhosos são os da sétimo dia. Os da sétimo dia são orgulhosos de carteirinha. Eles ficam na lei, nas regras deles, nos ensinamentos dele. Mas eles não confirmam a Bíblia, a palavra verdadeira, de maneira nenhuma. Mas é como eu falei, irmão, eu honro a Deus por me dar sabedoria. Porque quando a verdade é manifesta, ela penetra nos rins, ela penetra como espada, a ponto de deixar a pessoa que você está falando irritada. O seu modo de aparência muda. A própria Escritura fala sobre isso, que a pessoa ela muda de estado, porque o espírito do erro do anticristo que está por trás da pessoa se perturba. Você já vê logo, tá? Então não esqueçam, qualquer erro meu, por favor, me corrija, que eu vou ser sincero e humilde para falar a verdade, tá? E não esqueça, o sábio é aquele que confessa o seu erro. Ele nunca vai apoiar a sua mentira para defender as suas doutrinas, não, de maneira nenhuma. Mas os que apoiam o erro para defender as doutrinas de demônio é os adventistas e esses pastores da teologia da agora, como aquele vídeo da igreja que eu publiquei. Então eles apoiam, eles mentem e vai morrer apoiando aquela mentira para proteger a sua igreja, as suas doutrinas, para encher a igreja, porque eles têm que pregar novidades. As igrejas estão pregando novidades, coisas novas, mas não que vem das escrituras. Então eles botam um pedacinho de palavra que é novo, né? As pessoas vão ficar maravilhadas. Olha, a religião de Paulo era boa, era certa. A religião de Paulo era certa, olha, porque é uma palavra nova. Então muitos vão cair no engano,
Porque, como eu já publiquei tempos atrás, Deus não vai aceitar ninguém que aceitou mentira. Não, Deus não vai aceitar. Assim como a falsa profetisa aqui, que eu já publiquei, ela estava pregando mentiras para o povo. Falou fora da Bíblia é mentira. E os mentirosos que aceitam a mentira se tornam mentirosos. E as pragas que virão a este mundo pegará em vocês que estão numa seita. Por que muitos cristãos pegou o coronavírus, irmão? Por que pegou? Porque estão dentro de sinagoga de Satanás. Estão dentro das seitas. Estão dentro de uma igreja de um pastor maçom que está pregando agora de prosperidade. Então saia dela, povo meu. Diz o Senhor, saia dela. Deus disse que é para você sair, não é para você ficar ali dentro. Porque, como eu já falei, irmão, se uma igreja está sendo apacentada por um lobo, por um pastor maçom, por um bode, todos que estiverem ali dentro aceitando essa doutrina, todos ali são trigo, entende? Mas Deus disse que vai tirar o seu povo que Ele conhece de cada igreja. Então, os que estiverem na igreja do lobo, Deus disse que vai tirar, vai afastar aquele que Ele conhece. Mas os que ficarem dentro dessas igrejas da teologia, que está pregando de bênção, prosperidade, quebra de maldição, se você ficar ali e Cristo, o exemplo, né? E Cristo apareceu, eu estou dando aqui um exemplo, irmão, porque vai haver a tribulação. Ninguém vai estar dentro da igreja cultuando a Deus e o céu vai se abrir. Não. Eu estou aqui dando um exemplo, tá? O momento da volta de Cristo será no momento de uma tribulação. Ninguém vai estar orando a Deus no templo, ninguém vai estar em paz, não. Vai ser no momento da grande tribulação, que o céu vai abrir no piscar de olho. Mas tem que haver a grande tribulação. Ninguém vai estar na grande festa, feliz. Ninguém vai estar nas igrejas cultuando, adorando, não. Quando tudo começar de repentemente, quem estiver na igreja vai se assustar, vai ser tudo de repentemente, em cada país. Então vou aqui dar um exemplo, irmão, um exemplo, tá? Então, se esses cristãos, essas ovelhas estiverem na igreja do pastor da teologia, o maçom, o bode, o lobo, se o céu se abrir, essas ovelhas todinha que aceitou as doutrinas desse maçom, pastor, bode, vão ser jogados no lago de fogo. Mas por que, irmão Roberto? Porque a própria Bíblia diz que se alguém pregar outro evangelho, outra doutrina, e se você continuar ali, a Bíblia diz que você é cúmplice. Então, irmão, não adianta me falar besteira e heresia. Eu sigo sempre as Escrituras. Então você veja aí, irmão. Deus disse, se você ficar numa igreja que prega outra doutrina, que não fala mais de Jesus, da palavra de Deus, só fala de bênção, milagre, campanha, quebra de maldição, prosperidade, bênção, só fala de bênção, só fala de palavras boas, só fala de palavras sensíveis, você será jogado no lago de fogo. E é por isso que Deus disse, que vai tirar seu povo dos currais. Jesus diz, eu tenho um povo que não estão aqui. Então Deus tem povo que está espalhado nas falsas igrejas. Povo que saiu da verdadeira igreja para acreditar em outras doutrinas. Então o povo de Deus está espalhado em várias doutrinas, em várias seitas. Né? Eles foram ganhados. Aquele que é ganhado por outra doutrina, por outro pastor, que prega outras doutrinas, se torna escravo. E só Deus para libertar. Mas graças a Deus que Deus deixou a promessa. Deus disse que vai trazer de volta todos aqueles que se afastaram. Os afastados, Deus disse que vai trazer de volta. Deus disse que é Ele que vai trazer de volta. Né? E eu já vi afastado aí falar de Deus tremendo. Né? Por mais que ele viva ainda no seu vício, na droga, mas eu vi afastado falar de Deus e dizer que quer voltar, ele deseja voltar.
mas é dificilmente por causa do vício da droga. Então, esse afastado eu vi que é mais sábio do que alguns cristãos. Cristão que prega mentira, que aprende mentira dos seus pastores. Cristão que perverte o evangelho. Então a Bíblia diz que os gentios estão se tornando, os ímpios, estão se tornando mais sábios do que o próprio povo de Deus. E isto é realmente verdade. Eu já vi um ímpio, né, fazer passar vergonha a um cristão. E o cristão ficou calado, não soube o que responder. Porque são cristãos que não procuram a Bíblia, fica só ouvindo o que o Espírito diz na igreja, mas não examina o que ele diz. E esse é um perigo de todos os cristãos que caíram hoje, que foram comprados pela prosperidade. Então tá aí, irmão, tá? Então tem muitos afastados que defendem a palavra de Deus. E tem cristãos que são perversos, insensatos, que ainda acha ruim o que um afastado fala. Esses afastados drogados e outros afastados. Então, qual é mais fácil? Qual é mais fácil? É Deus converter esse cristão que está pervertendo o evangelho, ou esse afastado que se afastou de Deus, que está falando o certo da Bíblia? Claro, irmão, que é esse aqui. Deus, ele se alega com quem fala a verdade. Então é mais fácil Deus tirar o reino de vocês que não estão mais acreditando mais na Bíblia, que está chamando Jesus de mentiroso, se afastar da Bíblia e não confirmar o que a Bíblia diz, é dizer que Deus é mentiroso, que Jesus é mentiroso. Então é mais fácil Deus tirar o reino de vocês e dar para aqueles ímpios que está indignado e que não aprovam o que vocês aprovam. Isso é verdade e é tremendo. Foi isso que Jesus falou para uma nação que ele fez milagre, ele curou, mas não se arrependeram. Jesus disse que é mais fácil Nínive ter menos castigo, como Sodoma e Gomorra ter menos castigo do que esse povo que diz que é de Deus, que segue a Deus, que diz que tem confiança em Deus. Então você veja aí, Jesus fala até sobre isso. E Jesus falou para aqueles fariseus que o reino do céu seria tirado deles, daqueles filhos do demônio, que hoje ele está em nosso meio, que é a raça de fariseus, que pisa em Jesus com vontade, que chama Jesus de perverso. Eu já publiquei o vídeo aí para vocês muitas vezes. Então esses mesmos judeus estão no nosso meio, que é o Del Leon. O Del Leon, vai lá no site dele, que você vê muitas doutrinas, cabalas de demônio. E essas provas que eu publico do vídeo dele, está lá no site original dele, tá? Porque tudo das pessoas agora é fake news. É um monte de gente insensatas. Um monte de cristãos insensatos, que acreditam em tudo que os governos dizem, que as pessoas dizem. Tudo agora é fake news. Aí se eu postar um vídeo de um pastor, aí vai dizer é fake news. Se eu postar um vídeo de um judeu, é fake news. Mas como vocês podem ser tão insensatos, desalertados? Não, irmão. Os vídeos que eu posto, todos os vídeos que eu posto, são originais. E vocês vão lá para os próprios vídeos da Camila Barro e você vai ver esse vídeo lá. Eu sou assim, eu sou desses que pesquisa nas fontes originais dele. Eu não pego o vídeo aí para inventar nada, tá? Esse é o segredo que vocês têm que entender. Vão lá no vídeo, no canal, nos sites profissionais dos judeus Del Leon. E lá você vai ver o mesmo vídeo que eu publico. Você vai ver o mesmo vídeo que eu publico de cada pastor. Porque eu publico os vídeos originais. Então veja que esses homens, a organização, cuidaram até de botar essa palavra, é fake news. E o povo tudo agora é fake news. Aí eu pergunto para você, quando a instituição, os especialistas do Brasil, disseram que era fake news, que o coronavírus não estava no Brasil, eu pergunto, e aí? Quem foi que mentiu? Você veja que há fake news de notícia tanto do lado direito como do lado esquerdo.
Então aqueles homens mentiram para vocês que aquela notícia era fake news, que coronavírus não estava no Brasil. Mas só que eu já tinha gravado um vídeo, publiquei lá atrás, que coronavírus vinha para o Brasil. Eu fui o único que falei isto, essa profecia, porque eu sei que viria, porque a Bíblia é quem me diz, será em todo canto da terra as pragas. E realmente se cumpriu o que eu falei, graças a Deus, porque Deus ele honra o seu sábio. E quando uma profecia ela é cumprida, esses são os verdadeiros profetas, esses são os verdadeiros sábios. Mas tenha cuidado, irmão, tenha cuidado porque tem muitos falsos profetas, tem muitos falsos apóstolos, muitas falsas igrejas, irmãos, pastores, imitando, pegando informação também. Quando ele vê um profeta verdadeiro dizendo uma profecia, eles também vão dizer, preste bem atenção, eles também vão dizer, eu já vi, eu estou vendo isto muito, em falsos profetas, em falsas igrejas. Então eles imitam a nós, quando nós falamos de uma profecia que vai se cumprir. Então eles também falam. Aí quando se cumpre, as pessoas vão achar que aquele pastor lá, lobo, é a igreja verdadeira porque o que ele falou aconteceu. Irmão, tenha cuidado, se desperte pelo amor de Deus. Os pastores estão imitando os próprios povo verdadeiro de Deus. Então ele sai dizendo também as profecias da qual ele ouviu dos verdadeiros de Deus. Mas é como eu falei, nunca esqueça. Você conhece uma falsa igreja, um falso pastor, um falso irmão? É vendo o que ele prega e o que ele diz. Esse é o segredo e ponto final. Não existe outro segredo. Veja o que prega, o que diz. E o outro é veja com quem anda, com quem está misturado como um povo só. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, amém. Que Deus dê sabedoria para alertar e mudar a mente de vocês para Deus desfazer esse espírito do erro que está nas pessoas. Né? E Deus prometeu que vai trazer todos de volta. Que Deus abençoe a todos. O Jornal Alerta Cristão fica por aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.